E ao vivo conosco, para debater esse tema importantíssimo, o vice-presidente, um dos, do Vila Nova, meu amigo pessoal, Vinícius Cirqueira, cara que eu tenho um respeito muito grande, profundo conhecedor do futebol, que vai trazer posicionamento, a visão do Vila Nova para essa mudança. Vinícius Cirqueira, uma mudança que mexeu com o Brasil todo. As feras do esporte aqui na Band News detonaram esta informação e agora é fato, teremos a partir deste ano uma nova Série B. Como o Vila Nova vê essa mudança? Boa noite, Vinícius, que prazer imenso estar falando com um amigo aqui no Golaço Band News. Fala, Rodrigo, boa noite. Cara, uma satisfação estar falando com vocês aí, né? E a gente, na verdade, a gente já esperava essa mudança aí na questão do regulamento da Série B 2026. Já era debatido entre os clubes, né, essa situação. O Vila Nova, apesar da gente ter essa concretização da mudança hoje, né, sendo representado lá no Rio de Janeiro pelo nosso vice-presidente de Finanças e Futebol, o Jorge Bravo, vê com bons olhos essas mudanças. Haja visto, primeiro, a questão... não é regra geral, mas geralmente clubes que têm um poder financeiro muito maior tendem a chegar nas primeiras colocações baseado no seu poder de investimento. Clubes que caem da Série A, como Fortaleza e Ceará, que tem um orçamento muito maior do que o nosso, tendem a ter uma certa vantagem no seu poder de contratação, de formatação de elenco. E ao nosso ponto de vista, isso dá uma equalizada, dá uma vida maior à competição. Haja visto alguns campeonatos, chega ali um certo momento da competição, aqueles clubes que estão ali consolidados no meio de tabela também não almejam, não caem nem sobem e ficam fazendo amistosos de luxo. Então acaba que o Vila vê com bons olhos e aumenta bastante essa condição de seis vagas aí, né? Seis vagas para você brigar nesse playoff final. Também a comercialização acaba, talvez, você tendo a possibilidade de um bônus ali, né? Por exemplo, a comercialização dos direitos de TV são de 38 rodadas, então cada clube, teoricamente, terá mais um jogo para comercializar se alcançar ali o quinta ou sexta posição. Então a gente vê com bons olhos e já era bem debatido entre as equipes isso ano passado. Precisando de uniformes para a sua empresa? Meu amigo, vai direto a Eloforte Uniformes. Solicite o seu orçamento pelo WhatsApp 62 981650131. Instagram, @Eloforte Uniformes. Ô Vinícius, e uma outra questão que eu vejo é bastante importante, porque essa do teto financeiro é algo que eu venho batendo na tecla já há um bom tempo, e agora vem, né, essa mudança, porque você foi muito feliz na sua explicação. O Fortaleza e o Ceará, eles chegam para a Série B esse ano com um orçamento muito maior do que as demais equipes. E tem também a responsabilidade, né, do pagamento, né, algo assim que deveria até ser vergonha de falar, mas ainda tem clube que não paga salário, tem mais essa situação também. Então, a disparidade financeira, ela diminui e vai aumentar também a possibilidade dos clubes trabalharem ainda mais em busca dos seus recursos, sem ferir nada daquilo que a CBF está colocando para uma igualdade na disputa da Série B. É um passo importante para ser dado não somente para a Série B, mas num futuro muito próximo para todas as competições no Brasil? Olha, são duas coisas, né? É lógico que elas estão conectadas uma com a outra, mas é algo que está sendo debatido muito lá, a gente está todo tempo falando com o Hugo aqui, essa questão do fair play financeiro, né, cara? Essa para mim é uma grande questão. Tem muita gente criticando essa mudança, fala, não é justo, o cara teve 38 rodadas para poder chegar ali até quarto colocado, depois você vai premiar a incompetência do quinto e do sexto. Olha só, é bem complexo se você fazer uma análise tão rasa assim, achar que está premiando o quinto e o sexto. Na verdade, isso não tem justiça. Justiça se todas as equipes tivessem ali minimamente uma equidade de valores e de uma diferença bem menor, né?
entre o que arrecada mais e o que arrecada menos. Isso seria a justiça para a gente brigar por essa competência de montar a equipe. Não é algo que foge da nossa competência e até mesmo da questão de sua responsabilidade. O dirigente que é responsável, ele não vai dar um passo maior que a perna, ele não vai sair contratando a roda e depois dar um jeito de pagar, dando cano no mercado, barrigando e colocando aí questões administrativas, dívidas trabalhistas que ficam para o clube. Então acaba que essa questão é um outro debate da questão do fair play financeiro, que a gente defende e que nós já estamos vendo uma movimentação muito forte dessa nova diretoria da CBF para que isso seja implementado. Enquanto esse fair play financeiro ele não consegue ser realmente concretizado, nós achamos que essa nova forma de disputa ela acaba tendo mais uma justiça para aqueles clubes que não têm esse poder financeiro. Estamos ouvindo ao vivo o vice-presidente do Vila Nova, Vinícius Cirqueira, falando das mudanças que vão acontecer na Série B do Campeonato Brasileiro já a partir deste ano. A Primeira Mão Saga tem as maiores facilidades do Brasil para você trocar de carro. Na Primeira Mão Seminovos é assim, você corre para a loja ou entra no site e não se arrepende. Aproveite! Acesse primeiramãosaga.com.br. Abraço pro Thiago Mariano, tá desejando boa noite pra gente. Ele não concordou, ele achou confusas essas mudanças. Mas tá ligado, valeu Thiago Mariano, obrigado pelo carinho da audiência. A gente teve um probleminha ao vivo com o nosso Igor Santiago, que é o repórter que cobre o Vila Nova no dia a dia, e diga-se de passagem, cobre muito bem, Vinícius, mas ele encaminhou aqui via WhatsApp duas perguntas para você. A primeira do Igor é a seguinte: Vinícius, o Vila Nova foi um dos clubes que iniciaram essa ideia de mudança. Isso mostra um certo crescimento do protagonismo do futebol goiano no cenário nacional e principalmente do próprio Vila Nova? Bom, a gente, aos poucos, nós estamos indo aí para o nosso 7º ano de gestão desse novo grupo que assumiu o Vila Nova, e aos poucos nós, principalmente ali, capitaneado ali pelo nosso vice-presidente, o Hugo, pelo Fábio, o Hugo que vem participando mais ativamente junto com o Bitar dessas decisões nacionais, eles têm participado efetivamente, contribuído com as suas ideias. É lógico que tudo isso é debatido entre nós aqui e faz com que aos poucos também a gente acaba fazendo os nossos comentários e o que nós sentimos na pele de um clube, né? Acaba que as ideias nossas vão se convergindo com as dos demais clubes, né? E isso mostra também a seriedade nossa no mercado e a seriedade nossa no tratar com outros clubes, faz que a gente também se posicione de forma mais efetiva e debatendo mais profundamente não só o Vila Nova, mas de uma forma geral o futebol brasileiro, que precisa passar por mudanças, e aos poucos a gente está vendo que, aí eu venho novamente a dizer que essa nova gestão da CBF já vem tocando nessas feridas mais crônicas do futebol brasileiro, tentando realmente fazer com que a gente avance, a profissionalização dos árbitros. Acho que é um ponto muito, muito positivo dessa nova gestão, a questão do fair play financeiro, a mudança da Copa do Brasil, os regionais, como a antiga Copa Centro-Oeste. Então, nesse curto espaço de tempo que a CBF, essa nova gestão, a gente já vê uma melhoria muito grande e a abertura também para a gente debater com eles e todos os outros clubes para convergir, né? Acho que fica a disputa nossa aí apenas dentro de campo, mas um clube ajudando o outro aí para que a gente possa fortalecer o futebol. Aliás, Vinícius, essa aí seria, né, uma pergunta minha, e você já antecipou nessa resposta da pergunta aí do Igor Santiago. Tem até outra pergunta dele, que daqui a pouquinho eu vou fazê-la, e eu vi também dessa forma, né? Porque, é claro, cada um vai defender o seu, na questão de objetivo da disputa dentro de campo, né? O Vila vai defender seu lado, o Goiás o dele, o Atlético dele. Mas eu vi com bons olhos esse comprometimento na ideia e andarem juntos, porque mostra lá pra fora que, independente de rivalidade, o futebol goiano tá unido em busca do melhor, e não é só o melhor pra nós,
é o melhor para que todos os clubes cheguem o mais próximo possível de uma igualdade, né, Vinícius? Não, com certeza. E assim, os clubes hoje aqui de Goiânia, eu vou falar entre os 3 da capitais, eles têm conversado muito no seu dia a dia, nesses encontros que a CBF promove, e a gente entende que essa rivalidade, essa briga que nós temos, ela fica dentro do campo, porque o futebol ele precisa, principalmente o futebol goiano, nós já temos uma dificuldade muito grande por ser um estado que não está, né, num eixo de visibilidade muito grande industrial, de questão de patrocínios. Então, se a gente não se fortalecer, por exemplo, tivemos aí algumas questões que uniram, por exemplo, recentemente, através do vereador Romário Policarpo, tivemos uma pauta importante debatendo com o prefeito de Goiânia, Sandro Mabel, onde sentou na mesa os 3 clubes brigando por um fortalecimento, um aumento de arrecadação e mostrando também que o futebol, os clubes podem oferecer também para a cidade também, porque quando você tem aqui um futebol pujante, um futebol que atraia, por exemplo, os clubes na Série A podem muito alavancar a economia goianiense. Nós estamos vendo aí o MotoGP aí balançando o mundo todo e os olhos se voltando para Goiânia. Tem algo melhor para divulgar uma cidade do que o esporte? Não existe. E nós queremos que a gente possa fortalecer isso. Já parou para pensar os clubes ali na Série A recebendo os gigantes do futebol brasileiro 3 vezes por ano, cara? Então vamos alavancar a economia, deixando o futebol à disposição do poder público e de colher essas benesses, e essa união dos clubes ela é importante. A rivalidade com certeza ela vai existir, ela faz parte e sempre terá dentro de campo. Certo, tem mais uma pergunta para fazer para você, Vinícius, para te liberar, desde já te agradecendo. Nós estamos ouvindo Vinícius Cirqueira, que é vice-presidente do Vila Nova, mas antes um recado especial. Atenção, Goiânia! À noite, o sabor também vai te conquistar. Venha jantar com a sua família e amigos no Rei do Churrasco. Os melhores pratos executivos e aquele ambiente campeão para um happy hour. Venha conhecer o Rei do Churrasco no Jardim Goiás. Vinícius Cirqueira trouxe aí o posicionamento do Vila Nova quanto às mudanças da Série B que aconteceram hoje, foram definidas hoje em Conselho Técnico no Rio de Janeiro. A última pergunta para você, Vinícius, ela também é do Igor Santiago, mas não tem a ver com esse tema não. É sobre a nova contratação do Vila, que é o Natan Camargo. Como que vocês chegaram até esse nome? O que você pode falar para o vilanovense do novo jogador do Tigrão, o Natan Camargo? Bom, já era mapeado para nós aqui a necessidade aí de uma contratação de mais um volante, né? O Natan já era um atleta que nós estávamos observando desde o ano passado, contribuiu muito aí com o acesso do Remo na reta final, é um atleta do Red Bull, que tem uma projeção muito boa. As informações que nós tiramos através de dirigentes, tanto do Remo como do Red Bull, são muito boas, e a gente espera que esse atleta possa chegar para somar e ajudar a gente na concretização dos nossos objetivos de 2026. Então, em primeira mão aí, confirmar a contratação, tá? E esperamos muito já contar com o atleta aí, já para semifinal, para semifinais, para a fase de semifinais, né? Porque só podem fazer inscrição agora para o Campeonato Goiano, novos atletas só na fase de semifinais. Esperamos também, com todo respeito aí, estar nessas semifinais também. Ô Vinícius, eu até te peço desculpa que eu falei que era a última pergunta, mas o André Rodrigues, nosso setorista aqui que cobre o Goiás, ele também tem uma pergunta para fazer para você. Então, André, tá aí então nosso vice-presidente, o vice-presidente do Vila, Vinícius Cirqueira, à sua disposição, André Rodrigues. Alô, Rodrigo. Aí, agora sim. Boa noite, Rodrigo. Vinícius, boa noite. Vinícius, essa questão do fair play financeiro na Série B, certo? Já está definido se seria na linha de um teto máximo com relação a salário de jogador ou se seria um teto máximo com relação ao investimento de uma forma geral mensal no futebol profissional? Bom, existem esses dois debates na forma.
Mas o que está sendo a princípio implementado é essa diferença entre o que você arrecada e o que você gasta, né? Inclusive, pelas informações preliminares, né? E aí eu fico de confirmação depois, porque isso tudo está acontecendo hoje, o Hugo está lá no Rio, a gente não teve uma conversa muito franca, inclusive o que foi pautado, principalmente nesses últimos dias, na questão da possibilidade dos clubes que estavam na FFU, na antiga Liga Forte União, agora Futebol Forte União, de inclusive ter uma perca do não pagamento nas taxas de arbitragem, na logística e hospedagem dos clubes, né? Me parece que isso foi já pacificado nessa questão da CBF retornar essas condições de pagamento de tudo isso que eu falei anteriormente, mas também tendo uma contrapartida desse cumprimento do fair play financeiro. Então, essa é a principal mudança que eu acredito que já vai valer agora para 2026. Excelente pergunta aí do nosso André Rodrigues. Parabéns, André. Excelente pergunta mesmo. E aí a resposta do Vinícius Cirqueira. O Alcaraz, você quer fazer alguma colocação aí, alguma pergunta para o Vinícius Cirqueira? E depois o Igor Santiago vai fechar essa belíssima entrevista com o vice-presidente do Vila Nova, Henrique. Rodrigão, ele já esclareceu bastante, só desejar uma boa noite, Vinícius Cerqueira, para toda a nossa equipe novamente. Já esclareceu bastante todas essas dúvidas em relação a essas mudanças da Série B de 2026. Tá bom. Ô Igor, então fecha a entrevista. Aliás, não é só uma entrevista não, né? Excelente entrevista com o vice-presidente do Vila, o nosso querido Vinícius Cerqueira. Fala, Igor. Fala comigo, Rodrigo. Um abraço pro Vinícius Cirqueira, né? Conversei com ele pelo WhatsApp. E logo depois que você entrou na nossa call, na nossa chamada aqui para essa transmissão, ô Vinícius, minha internet acabou caindo aqui, minha energia, na verdade, né? Minha energia acabou caindo aqui, fiquei só no escuro, eu e meu rádio e meu fone aqui, ouvindo essa baita entrevista, mas eu tô passando aqui para agradecer mais uma vez por disponibilizar o seu tempo, né? Você que é um cara que sempre nos atende muito bem, então muito obrigado. Meus questionamentos foram enviados através do WhatsApp do Rodrigo, ele te fez e você correspondeu também muito bem. Então, Vinícius, muito obrigado. Você tem sempre espaço aberto. Não só você, né? O Vila Nova, por completo, tem espaço aberto aqui na Band News Goiânia, sempre que precisar. Valeu, Vinícius. Tamo junto, cara. Valeu, um abraço aí. Um abraço, Igor, Alcaraz, ao André Rodrigues, ao meu amigo Rodrigo aí. Uma satisfação sempre estar falando com vocês aí. E, lógico, prestando conta do nosso trabalho a toda essa nação colorada. Um forte abraço aí e desejo uma boa noite a todos.